O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a mãe de todas as igrejas. Apenas como curiosidade, às vezes as pessoas acham que a Catedral de Roma é a Basílica de São Pedro, né? A Basílica de São Pedro é a igreja do Vaticano, mas a Catedral de Roma é a Basílica de São João do Latrão, porque foi a primeira igreja, o primeiro prédio, a primeira basílica da cristandade, do cristianismo. O imperador Constantino, quando o cristianismo foi reconhecido como religião lícita e depois como religião do Estado, do Império, quando Constantino reconheceu o cristianismo, ele doou aos papas, aos cristãos, um grande prédio, uma basílica, uma casa do rei. E esta basílica foi utilizada como o primeiro prédio em que os cristãos se reuniam para a oração. Com o passar do tempo, os cristãos foram reformando aquele prédio para que ele tomasse cada vez mais a forma de igreja e fosse utilizado para as funções litúrgicas, e hoje nós temos o prédio tal qual hoje se encontra e que nós podemos pesquisar pela internet e conhecer, tanto por fora como por dentro, a Basílica do Latrão. Pois bem, só que na Idade Média, quando os papas trocaram a residência de Roma para Avignon, na França, chamado Exílio de Avignon, a Basílica do Latrão ficou abandonada como a cidade de Roma. E aí, meus santos, o mato cresceu, os animais por ali pastavam e faziam as suas necessidades. A basílica ficou totalmente abandonada. Quando os papas voltaram de Avignon, voltaram para Roma, viram a basílica naquele estado de total e completo abandono. E aí ela precisou ser dedicada a Deus, ser oferecida a Deus. Para os mais antigos dessa paróquia, vocês lembram que esta igreja, ela foi dedicada
nós tivemos a alegria de dedicá-la. É um rito muito bonito em que nós oferecemos a igreja a Deus. Ela foi dedicada no dia 12 de setembro de 2010. Já faz um tempinho, 12 anos, em que este altar foi ungido. As paredes onde nós encontramos essas cruzes de granito, as paredes também foram ungidas com óleo do crisma e oferecida a Deus. Pois bem, então, meus santos, nós teríamos com esta celebração duas linhas de meditação. Uma, nós poderíamos refletir a respeito da dignidade, né? Quando nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, nós podemos refletir a respeito da dignidade dos nossos prédios, das igrejas, e que para nós, imagine que alegria, é a casa de Deus, porque o próprio Deus nela habita. Nós temos o Santíssimo Sacramento, nós temos Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Então as igrejas precisam ser dignas, as igrejas precisam ser lugar de oração, as igrejas precisam ser um lugar de encontro com Deus, as igrejas precisam ser lugar de silêncio. E é importante dizer isso, porque eu sei que essa homilia acaba se espalhando muito pelo Brasil. Então, que isso seja incutido cada vez mais em nós. Isto é, meus santos, a igreja é lugar de oração. Nós entramos na igreja, nós fazemos a nossa genuflexão a nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos ajoelhamos ou nos sentamos e nos pomos em oração, porque nós nos encontramos com o nosso Senhor, porque o lugar em que nós estamos é santo. Imagine aqui, nós ouvimos Jesus que entrou no templo de Jerusalém, que não era 1% de santo, como as igrejas são santas, porque Deus habitava no templo de Jerusalém em figura. Deus habitava no templo de Jerusalém, mas de uma maneira espiritual, mas não como Deus habita nas igrejas católicas, no Santíssimo Sacramento, fisicamente presente. Ora, se para o templo de Jerusalém Jesus Cristo teve aquela atitude, fez um chicote, né, para nós que amamos nosso Senhor, misericordioso, manso e humilde de coração, paciente. Talvez num primeiro momento tenhamos dificuldade de conciliar Jesus movido por santa ira e Jesus misericordioso, e são o mesmo e único Jesus. Jesus, quando isso faz, ele faz movido por misericórdia, uma ira misericordiosa, uma misericórdia cheia de ira, porque não façais da casa do meu Pai um covil de ladrões. Ao invés de as pessoas entrarem na igreja, no templo, para se encontrar com Deus, para voltar os seus corações para Deus, estavam ali ocupados e preocupados com o seu comércio. Então Jesus faz um chicote de cordas e desce o sarrafo no povo. Não façais da casa do meu Pai uma casa, né, de comércio, um covil de ladrões. Pois bem, repito, se aquilo se aplica ao templo, muito mais às igrejas. Então, meus irmãos, tenhamos uma postura que reflita a dignidade deste lugar, a postura de silêncio, a postura de oração, as nossas vestes que expressam a dignidade do lugar. Ora, se você vai para uma praça, se você vai fazer uma caminhada no Parque Mãe Bonifácia, ou um piquenique, né, no Manso, para aqueles que não sabem, Manso é
É como se fosse a praia aqui do Mato Grosso. Então, se você vai para o manso, você vai com uma roupa, você vai com uma bermuda, você vai com a roupa adequada ao local. Mas se você vai para uma festa de casamento, você vai com uma outra roupa, porque o local exige uma vestimenta, que você se porte de maneira diferente. Se você vai para a igreja, você vai se encontrar com o seu Deus. Ah, padre, quer dizer então que a igreja, a gente tem que ir chique? Não, você tem que ir digno, você tem que ir digna, de modo que, mesmo dentro da sua simplicidade e pobreza, você a Deus ofertará o melhor, você irá dignamente. Por quê? Porque você vai se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu Deus e Salvador. Você não vai se encontrar com qualquer pessoa. Então, o silêncio, as vestes, a oração. Por falar em silêncio, terminou a missa, o padre disse: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Nós saímos em silêncio. Eu estava ouvindo que na missa das 9 no domingo, alguém, não sei quem, teve que vir ao microfone, rezar uma Ave Maria e pedir que as pessoas saíssem em silêncio, porque existiam outras em ação de graças, em oração. Isso não precisaria ser dito. Isto é, nós estamos numa igreja, o silêncio é antes, durante e depois. Não se conversa com ninguém, só se diz assim: eu estou morrendo, me ajude. Aí você pode falar para alguém. Se você não está morrendo, você sai e fala lá fora, porque o silêncio ele propicia a oração. E isso eu digo aqui, que graças a Deus nós fazemos silêncio. Eu sei que existem igrejas muito mais barulhentas, mas nós precisamos melhorar cada vez mais. Então, a dignidade do lugar. A festa de hoje, de alguma maneira, ela nos leva a essa reflexão, e o Evangelho nos propicia isso. Já a primeira leitura de hoje, ela põe ênfase na realidade de que nós somos o templo de Deus. E o próprio Jesus faz referência a isso no Evangelho de hoje, quando diz: destruí este templo e eu o reconstruirei 3 dias depois. E as pessoas ficaram meio atrapalhadas, sem compreender o que é que Jesus queria dizer com aquilo, quando ele naquele momento então se referia ao templo do seu corpo. Pois bem, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala isso: vós sois construção de Deus. Isto é, nós somos um templo de Deus, uma construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual os outros se põem a construir. Então nós somos uma obra de Deus. Quando o salmista diz assim: completai em mim a obra começada, ele está se referindo a esta obra de santidade que precisa ser realizada em nós. Mas o nosso próprio corpo já é templo de Deus. São Paulo vai dizer um pouquinho mais abaixo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Então nós somos o santuário de Deus, e nós precisamos então, meus santos, estar na presença de Deus, não apenas quando entramos na igreja, sim, pelo amor de Deus. Imagine, você vem para a igreja, você mais facilmente se recorda de Deus, porque afinal de contas, você está numa igreja. Você vai à igreja, então você mais facilmente se põe em oração, porque afinal de contas, você está numa igreja. Você vai para a igreja, você adora nosso Senhor, porque Ele está ali presente. Mas você está no seu trabalho e você adora a Deus, porque Ele está presente no seu coração. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo
que vive em mim. Nós somos templo, diz São Paulo, do Espírito Santo.